Olá pessoal, hoje nós vamos bater um papo falando sobre o multiculturalismo, né? Essa arapuca armada no seio da sociedade. Enfim, o multiculturalismo não está afetando só aqui no Brasil, afeta no mundo inteiro. Mas hoje a gente vai abordar a nível de Brasil, vamos falar sobre o Brasil, inclusive que até no BNCC, né, na Base Nacional Curricular Comum aqui no Brasil, já consta lá, né, o multiculturalismo. Então, é muito importante que a gente tenha uma noção básica do que vai ser tratado desse multiculturalismo nas nossas escolas. Enfim, antes eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, né, que deem um like ou um dislike, caso não gostem do vídeo, tá bom? E façam o seu comentário, vai ajudar muito a gente. Mas vamos lá. Quando a gente fala de multiculturalismo, fica muito bonito, né? Até uma palavra bacana, multiculturalismo. Parece aquela coisa de que você está abraçando várias culturas no mesmo lugar, de que isso seria ótimo, maravilhoso e que isso daria muito certo. No entanto, não é bem assim que funciona. Quando a gente fala de Brasil, multiculturalismo, ele praticamente já existe no Brasil há muito tempo, né? Nós somos aqui oriundos do povo português, não é isso? Dos nossos colonizadores. Nós temos os africanos que vieram trazidos para cá, né, à força, e os índios, que já estavam aqui anteriormente. Ou seja, nós somos o caldo de cultura dessas três etnias, desses três grupos sociais. Ou seja, nós já temos um multiculturalismo. Existem algumas distorções? Existem. Claro que existem, em qualquer lugar do mundo. Não só no Brasil. Claro que às vezes uma pessoa, principalmente no que se diz respeito à religião, diz que a dele está certa e que a outra está errada. Agora, isso faz parte desse processo. Tanto que o Brasil é um país que tem um sincretismo muito grande. As religiões no Brasil, elas se confundem, elas se entrelaçam, tá? Querendo ou não, os extremistas de cada religião, né? Nesse caso, os indígenas até sofrem muito menos com isso, porque tanto o africano quanto o elemento português não foram tão adeptos assim, né, da questão religiosa ligada aos índios. Mas a africana e a portuguesa, no caso o cristianismo, né, essas matrizes se fundiram, dando origem às religiões afro-brasileiras. Quem cultua as religiões sabe muito bem do que eu estou falando. Ou seja, então o problema do multiculturalismo não é o multiculturalismo nacional, aquilo que forma a identidade nacional, mas aquilo que eles querem que a gente abrace que venha de fora. Gente, a cultura no país, seja em qualquer país, é o que forma aquela liga, aquele cimento que une cada pessoa e cada grupo social. É aquilo que nos faz ser comuns, ou seja, o meu pensamento e o seu se encontram na nossa cultura. Independente de eu ser católico, evangélico, umbandista, candomblessista, espírita kardecista, isso não importa. O que importa é a gênese. No final, o que deu disso tudo? Deu o povo brasileiro, com características próprias, diferente de todos os outros países no mundo. O brasileiro é diferente do americano, como o americano é diferente do francês e assim por diante. Cada um tem a sua característica que é baseado na sua cultura. O que aconteceu na Europa recentemente, o que vem acontecendo na Europa recentemente, é que a União Europeia se viu obrigada a receber toda a diáspora, né, o que está acontecendo, né, esse êxodo que está acontecendo desses países que foram colonizados pelos europeus, tendo a obrigação de recebê-los em seu solo como a pátria que abraçaria as dificuldades que vieram de lá. O problema é que são culturas diferentes, apesar de terem sido colonizados por esses países na Europa, eles vêm de lá com uma cultura ligada muito forte ao lado oriental, principalmente ao Islã. Ou seja, eles vêm com um pensamento religioso muito diferente do que tem nos países europeus. Ou seja, uma cultura ocidental, judaico-cristã, absorvendo o pessoal que vem do islamismo. O problema é que os fundamentalistas de todas essas religiões costumam se atacar de forma violenta.
E a gente tem assistido ataques na Alemanha, na França principalmente, vem acontecendo muito, tá? E as pessoas que vêm de lá, cada vez o número aumenta mais. Os conflitos que acontecem na Síria, por exemplo, né? As pessoas fugindo dos conflitos internos correm para esses países em busca de segurança. Eles vêm em busca de segurança, mas trazem com eles toda essa bagagem cultural, que dentro desse projeto de multiculturalismo faz com que esses povos se sintam obrigados no dever de receber essas pessoas, até mesmo como ajuda humanitária. O problema é o que vai acontecer após isso. Quando você traz pessoas com cultura diferente para dentro do seu país, você está fomentando um debate público que pode acabar se tornando um confronto. E quando acontece o confronto, acontece o desmantelamento da sociedade. Vão formar grupos dentro do mesmo ambiente que com certeza vai aparecer alguém cheio de boas intenções, né? Principalmente no lado político, com palavras lindas, prometendo um sucesso, prometendo uma prosperidade, prometendo uma liberdade gigantesca, tá? De um movimento igualitário. Quem faz isso normalmente é a esquerda. A esquerda vai trazer isso com as ideias socialistas e globalistas agora, né? Com a ideia de futuro. Vamos fazer com que o mundo no futuro seja governado por uma entidade que fique fora, né? Como por exemplo a ONU, né? A própria OMS, a gente vem vendo aí como vem dentro dos países ramificados, colocando lá imposições. Aqui no Brasil a gente viu isso agora na pandemia. Então, o sonho dessa gente é um poder centralizado, para que todos vivam bem e vivam em paz. Infelizmente, todos nós sabemos que quando se trata de cultura, isso não acontece. As pessoas não observaram isso, mas atente por uma situação. Na Revolução Sexual, né, que surgiu ali no período da década de 60, ali em 68, 70, né, que tentaram e tentam, com um afinco gigantesco, né, acabar com a família, né, com o núcleo familiar. E veja bem, eu não estou falando aqui só de família tradicional, estou falando de família de forma geral. Enfim, uma família, uma pessoa se preocupa com a outra e não quer que aquela pessoa, né, passe por dificuldades, por problemas e tal. Ou seja, o amor ao próximo que é bem próximo a ele, uma família, né? Com a destruição da família, por exemplo, as mulheres mesmo acabaram sofrendo muito com isso. Na realidade, o que o movimento feminista, né, esse movimento feminista que hoje atua, né, com muita ferocidade, queria essa tal liberdade sexual, que, segundo elas, só era um patrimônio masculino, era uma coisa do homem. O homem tinha essa liberdade e a mulher não. Isso é uma hipocrisia absurda, porque traição, né, e sexo, desde que a humanidade existe, ela acontece. Só o que eles queriam é trazer isso à tona, mostrar isso, e não serviu de muita coisa. Se a gente observar, o número de mulheres que tiveram filhos e se tornaram mães solteiras desse período para cá é um absurdo. Aumentou gigantescamente. Ou seja, é um absurdo de crescimento, cresceu demais. Muitos filhos sem pai. Ah, mas aí o pai abandonou. Bom, vai depender muito de como esse filho foi concebido, né? Já que a ideia era uma liberdade sexual, esse filho pode ter sido concebido numa festa, né? Onde as pessoas estão lá bebendo, comemorando, se divertindo, perderam as suas razões ali, já estão acima, né? Quando você bebe, você perde um pouco do seu controle, acaba acontecendo uma gravidez indesejada. E aí fomenta o quê? Fomenta um aborto, que é o que vem acontecendo. A gente sabe que nos Estados Unidos, em Nova York, e agora na França, você pode abortar até os 9 meses. Ou seja, você vai assassinar uma criança já completamente formada. Na França, então, como pretexto, botaram lá como prejuízo psicossocial, né? Essa palavra, psicossocial, ela dá brecha para muita coisa. Então, uma mulher que se arrependeu, né, de ter engravidado, ou porque o marido abandonou, né, a pessoa que engravidou abandonou, ela pode chegar lá dizendo que não está bem psicologicamente e que ela quer abortar esse bebê. E ela vai ter esse direito. Ou seja, nós estamos iniciando uma cultura de genocídio. Quando se fala em genocídio, não é só você pegar um grupo de pessoas, como por exemplo aconteceu na União Soviética, nos gulags, né, o nazismo com os judeus, não é só isso.
Quando você vai e mata um número absurdo de crianças, que se você pegar hoje, né, nas estatísticas e for examinar os números, o que morre de criança, né, por aborto não está no gibi. Então, infelizmente, vai levar a humanidade à ruína esse tipo de situação. Então, o multiculturalismo, que inclusive já está nas escolas, é muito perigoso. Quando ele trata a nível nacional, a gente pode encarar até como uma coisa benéfica, reforçar os nossos laços ancestrais com os africanos, com os indígenas, muito bom. O problema é quando você flexibiliza, né, a entrada de estrangeiros no país, achando que isso vai trazer algum retorno para a sociedade. Infelizmente, se esse povo que vem de fora, vem de uma cultura completamente diferente da nossa, tá, isso pode causar um prejuízo gigantesco para a nossa sociedade. Enfim, o papo poderia ser muito extenso, a gente poderia falar sobre muita coisa, mas infelizmente não há espaço no vídeo para isso tudo. Até o próximo.